Está começando mais um episódio do Mate Conversa, o podcast que descomplica ou não o material de construção. É isso aí, Fábio. Mais um dia aqui. É isso aí, pessoal. Mate Conversa no ar mais uma vez. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Estevão. Estevão, primeiramente, gostaria de te agradecer por essa oportunidade de você estar aqui conosco, compartilhando a sua história, a sua experiência aí. Se apresente, Estevão. Eu que agradeço, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu sou representante comercial, trabalho na região da Zona Leste. Hoje, atualmente, focado na parte de material elétrico, né? Mas não vim do ramo, tenho um pouquinho de história para contar para vocês aí. Trabalhei com calçado, nada a ver com material de construção. Caraca, que Mas, vamos lá, vamos que vamos. Estevam, agradeço também muito você ter aceito o convite para participar aqui do Mate Conversa. Você é um representante, além de representante, uma pessoa que eu particularmente já admiro muito. A sua resiliência, a sua força, a sua maneira profissional de tratar o mercado, os seus clientes e a sua carteira, assim. Então, mais uma vez, como o Fábio falou, muito obrigado pela presença ilustre sua aqui no Mate Conversa, cara. Que isso, eu que sou grato. Projeto sensacional aí, eu tenho certeza que vai voar, vai dar muito certo. Só uma aspas antes da gente seguir, essa é uma opinião, você como cliente do Estevão já há alguns anos, é uma opinião universal, viu, Júnior? Todo cliente que a gente tem em comum, que converge entre as nossas empresas aí, sendo concorrentes ali, Sim. Todo mundo fala muito bem desse cara, velho. E eu já tentei contratar ele algumas vezes. Né? Pelo visto. E você não foi o único, já não. Chamei, falei, pô, Estevam, vem pra cá, vem ser parceiro da São Bento, vem trabalhar com a gente. Algumas vezes, viu? Eu tenho histórias também de que você não é a única loja que tentou, não, bicho. O convite que ele aceitou foi pra participar do Mate Conversa. Aí, ó, tá ótimo, vamos nessa. Mas a gente torce muito, independente dele estar conosco ou não, a gente torce muito e quer muito que ele seja e tenha muito sucesso nessa carreira aí na vida pessoal e profissional dele. Obrigado. Estevam, conta aí, cara, como começou a sua jornada? Do começo mesmo. Bom, vamos lá. Em 2017 para 2018, a minha filha nasceu ali em 14/10/2017. Então fez aniversário esses dias. Acabou de passar, fez 8 aninhos. Que legal. E aí, assim, no início de tudo, para vir para a área de material de construção, antes de trabalhar com isso, eu trabalhei numa empresa de calçados em shopping. Então, eu entrei lá como assistente de loja, então ajudava ali, sempre trabalhando com o público, né? Como diz meu pai, só não vendia a minha mãe porque não podia, mas sempre trabalhei com vendas, assim, num quesito geral. Mas meu pai veio da profissão de técnico de informática, então parte de sistema da informação, nada relacionado à parte de vendas. Todo filho, às vezes, segue o caminho do pai. Eu já tive um caminho um pouco diferente, eu já fui um pouco mais para essa parte de vendas, né? Já atuando nessa área. Então comecei como assistente, fui assistente de loja. De assistente de loja fui operador de caixa, de operador de caixa fiquei como operador administrativo da parte de administrativa da loja, da Centauro na época, que é uma empresa de tênis, né, que tem shopping, e fui mandado embora no comecinho de 2018. Eles perderam esse talento? Que mandado embora. Centauro, vocês perderam. Que vacilo. Um baita de um profissional. Fui mandado embora em 2018, acontece, na vida da gente é isso aí, altos e baixos, não tem como, né? São fases que a gente passa da nossa vida. E com o nascimento da minha filha, a gente descobriu algumas situações dela, que vocês sabem, né? É uma criança especial, então, que começou a demandar alguns tratamentos um pouco mais específicos. E em janeiro, quando eu saí de lá em janeiro, eu fiquei praticamente 3 meses desempregado. Então, eu estava mandando currículo e tal, mas ao mesmo tempo eu tinha um salário bom na Centauro, mas não queria, né, a gente ali com questões de CLT rebaixar a carteira. Pô, caramba, eu vou... começou a aparecer algumas propostas, mas aí o negócio começou a apertar.
Então, apareceu uma oportunidade para ser promotor de vendas. Para trabalhar para uma empresa de interruptor e tomada, que era a Alumbra na época, mas era uma empresa terceirizada. Não era uma Então empresa... você era terceiro, foi contratado para ser terceiro da Alumbra. Tipo de uma agência, não é? Isso, exatamente. Então, fui contratado nessa agência para ser terceirizado e iniciei o trabalho no mês de maio. Ali entre dia 10 a 15 de maio, eu comecei a fazer treinamento por essa empresa, já na loja que eu iria trabalhar, que inclusive fica na região de Itaquaquecetuba, a loja que eu trabalhei. Que é o... Pérez Materiais Elétricos. Maravilha. Ali eu tenho pessoas ali dentro ali que são para mim como irmãos mesmo, assim, que eu carrego, que me ajudou muito nesse caminhar, né, nessa profissão, para chegar onde eu, graças a Deus, estou hoje. Ali para mim foi uma escola. Acho que é uma escola para quem passa por ali, né? A gente sabe o formato que eles trabalham ali. E assim, sou grato por tudo, por todos que me ajudaram ali. Então eu iniciei esse processo de trabalhar lá como promotor de vendas e vim desempenhando um bom trabalho. Até que um dia de manhã cedo cheguei habitualmente para trabalhar ali no meu setor. A gente tinha que não só arrumar, mas promover venda, né? Atender, que às vezes o promotor de vendas tem na cabeça de que ele só tem que organizar. Por mais que ele esteja no ponto de venda, se tem cliente, a gente tem que atender, tem que promover a venda do produto no espaço. Com certeza. E aí eu conheci o gerente nacional de vendas. Foi lá fazer uma visita uma visita na Pérez. Tava sozinho, inclusive, nessa visita que ele foi. E aí eu conheci ele uns 15 a 20 dias depois que eu tinha começado como promotor. E aí fui conhecer ele como gerente nacional de vendas. E aí não sabia que ele era gerente nacional de vendas. Ele me abordou, a gente conversou um pouco ali. Ele subiu, foi falar com o comprador. E logo em seguida ele desceu. Passado-se uma horinha e pouquinho, ele desceu. E aí ele viu o meu formato de trabalho, ele viu como eu desempenhava ali, conversou comigo, se eu teria interesse em trabalhar. Na época faz as perguntas básicas, né? Para quem vai iniciar como vendedor. Tem carro, né? Mas isso 15 dias depois? Isso uns 20 dias depois, mais ou menos, como promotor de vendas. Eu não fiquei, na época, acho que deu 1 mês e 20 dias no máximo. Eu não cheguei nem ficar no período de experiência como promotor? Como promotor. Caralho, que legal, cara. Foi, tipo, muito rápido. A minha contratação na Alumbra como vendedor partiu, claro. A gente tem um padrinho, né? Já considero ele assim como um padrinho. É meu consultor geral para a vida. É um cara que eu carrego ele, tem um carinho muito grande, que é o Milton. Ele foi um dos que me deu o gerente do Fábio. O gerente do Fábio. Exatamente, Milton. Um abraço, Milton. Abraço, Milton. Ele que deu todo o apoio aí, que ajudou muito nesse meu processo, e até hoje, assim, eu carrego ele como... Até meu pai, às vezes, fica meio cabreiro e meio com ciúmes. Tá falando com o pai dele lá, ó, que aí fala que o Milton é meu pai. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele mesmo, porque foi um cara que me deu... Foi a pessoa que me deu a oportunidade. Foi ele que te viu na Pérez lá e te deu a oportunidade 15, 20 dias depois de você começar como promotor. E foi muito, assim, muito casado ali. O tempo foi... a empresa estava precisando de um vendedor na época, na região, né? A gente sabe que o quanto é difícil e tal, porque às vezes pega, né? Às vezes vendedores que vêm, não é do segmento, acontece muito. E aí surgiu essa oportunidade, eu agarrei, né? Eu precisava, eu não tinha jeito, eu tive que abraçar. Para mim foi uma escola, assim, a empresa em si, ela me ensinou literalmente a trabalhar com vendas, com essa parte na rua, né? Ô, Estevam, mas assim, antes de você contar o resto dessa história, tá. O que você acha que fez o Milton brilhar os olhos para querer te contratar como representante, como vendedor da Alumbra? Poxa, aí falar meu ego vai ali. Não, tô brincando, solta a voz, mas acho que, com 15 dias de trabalho, Sim. Você já despertou o interesse e um olhar diferenciado do gerente da marca, na época. Alguma coisa você fez, cara. Assim, as vendas em si, a gente teve a gente elevou alguns números dentro do Pérez. Na época, a gente cresceu um pouco os resultados com a Alumbra. Então, poxa, quem tá fazendo? O que tá sendo feito? Eu acho que não só a parte do atendimento com o produto
ali que eu executava, porque assim, lá, né, todo mundo conhece ali, a gente tem todos os produtos no autosserviço praticamente. Poucos são os produtos que ficam fora do autosserviço. Sim. Então, às vezes, algumas coisas de bitola maior, algo que, né, que mudem alguns aspectos que é buscado no estoque. Tem algo mais pesado, né? Isso, alguma coisa mais específica, o Fábio conhece, sabe como que funciona, então algumas coisas eram um pouco mais pesadas, mas eu atendi o cliente não só com interruptor e tomada, eu tinha uma prática muito de atender o cliente do que ele precisava. Lá o cliente chegava às vezes com a lista, pode ter sido isso, não vou falar aqui, mas pode ter sido isso, de eu atender o cliente do começo ao fim da venda. Eu acho que o mais importante em si, lá como promotor, era, claro, vender o meu produto. Isso é fato, eu estou ali representando aquela marca e eu preciso vender o produto no qual eu atuo. Mas eu vendia o interruptor de tomada, eu vendia o disjuntor, se ele precisava de fio, eu levava ele até o setor de fio, se ele precisava de qualquer outras produto que fosse, que tivesse ao meu alcance, eu atendi o cliente no geral. E às vezes pode ter sido isso que o Milton de repente viu, enxergou, viu o potencial no qual eu tinha para trabalhar com essa parte de vendas externa, de atuar como vendedor, que me deu essa oportunidade de sair como promotor para partir para... Então, um recadinho simples assim você está sendo visto a todo momento, A né? todo momento, a todo momento. Então, se você está desempenhando um bom papel, Sim. em algum momento alguém pode te descobrir. Sim. E só uma lição rápida também, Júnior, a respeito só desse começo de conversa. Cara, sempre faça um pouco a mais do que é pedido, né? Não fique limitado a fazer só aquilo que que te pediram para fazer, porque é esse pouco a mais que vai te destacar dos demais, né? Ah, com certeza. E aí o Estevão é a prova viva É a prova disso, né? viva, cara, que legal. Eu acho que num termo geral, só promover a venda ali do nosso produto é o nosso papel. Mas eu acho que o que fideliza, o que ajuda. Às vezes aquele cliente, poxa, quantas vezes a gente vai, às vezes, na loja, e o promotor em si, às vezes, não sabe que está atendendo um construtor. O cara não vai comprar só uma vez. Na hora de voltar, ele vai lembrar de você, ele vai saber que foi você que atendeu marca, ele, né? da marca, do que você desempenhou ali. Então, isso daí tudo influencia. Eu acho que esse ponto em si é um ponto a se apegar mais, né? A gente saber que o cliente ele pode retornar outras vezes, né? E aí fidelizar essa carteira. Isso a gente não tinha, né? A minha cabeça naquela época, mesmo como promotor, mesmo trabalhando como vendas, hoje eu enxergo que eu mudei bastante o formato. A gente evolui, né? A gente muda, passa a entender um pouco mais diferente, porque é diferente também trabalhar como vendedor externo na rua. Não é a mesma coisa do que tá na loja. Sem A dúvida. gente tem outros desafios. Sim. É totalmente diferente. Agora, continua a história, Estevão. Então, saindo lá assim que eu virei vendedor, que eu tive essa oportunidade de virar vendedor, eu fiquei na Alumbra por 2 anos e meio, praticamente. Só que aí a minha filha ela foi crescendo, a gente foi descobrindo algumas situações, né, dela. Ela é uma criança especial, ela tem uma alteração genética. Então, essa alteração genética causou algumas situações no qual ela ainda não anda, não fala, mas é uma criança que alegra a nossa casa e a gente sabe que tudo que a gente faz é para dar uma condição de vida melhor para ela. Então, esses 2 anos e meio que eu fiquei na Alumbra, ela foi crescendo e automaticamente a condição financeira precisou Dá uma melhorada para melhorar. Eu precisei correr atrás de alguma outra situação. Vindo ali de 2020, no começo do ano, eu já vim conversando com amigos, né? O Milton, ele, para mim, foi um dos caras que mais me aconselhou, mas eu tenho outros amigos que depois também, acho que vocês trazerem eles aqui, tem uma história também fantástica. Cleito Oliveira, você deve conhecer, Oliveirinha. Felipe Alves, que é de Guarulhos, Zona Norte. São amigos que eu carrego para a vida, que eu fui começando a amadurecer a ideia de virar representante. Porque nessa época você era vendedor registrado da Alumbra. Isso. Era vendedor e estava como vendedor registrado ainda, atuando na região aqui do Alto Tietê. E aí eu fui amadurecendo essa ideia de virar representante, amadurecendo a ideia e conversando, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que aí é aquela situação, pô, você vai virar representante, você precisa ter uns 6 meses de grana no bolso para poder se manter. Aí o negócio já começou a apertar, será que é isso mesmo que eu tenho que virar representante? Como é que eu vou virar representante? E na época eu tinha o sonho,
de virar representante. E o sonho? E o sonho, porque dinheiro não tinha. Então, eu vivi muito tempo, né? E sou grato por isso. E não tenho vergonha de falar também. Mas vivi muito tempo de rotatividade de cartão para poder se manter. Porque era muito os investimentos, que eu não trato isso como gasto. Só quem é pai, né? De uma situação como essa, né? A gente sabe que a despesa é muito alta. Mas eu trato isso como um investimento, mas com o apoio dos meus pais sempre, com o apoio dos meus sogros sempre. E aí a gente vai e conversa com os nossos pais, né? Pô, vou virar representante. Aí na cabeça do meu pai, da minha mãe, mas tu vai abrir empresa, meu, CLT, o negócio é mais seguro, não é? Esse é o papo. É o mesmo papo, velho. Tu vai abrir PJ, você tem certeza que você vai fazer isso? Então, tipo, já... Será que isso realmente... Você vai largar o certo pelo duvidoso ali. Aí, falou tudo, é isso aí. E tem a ver também, Estevão, com a nossa idade, cara. É, sim. Porque também. O fato da gente virar representante muito novo também muda o jogo. Porque geralmente o cara ele vira representante quando ele já é mais velho. Sim. Quando ele já tá ali com a carreira lá bem estabelecida. Consolidada, né? Com muita estabilidade financeira, né? Sim. Então, você virar representante novo e sem dinheiro no bolso é muito louco, que também a história é muito parecida assim, comigo. No caso dele, com uma despesa alta. E que eu não tinha, que aí é uma filha especial também, muda completamente o jogo, né? Sim, poxa, a gente passa por... Eu passei por um período de depressão ali no ano de 2019 para 2020, mas grande, assim, de eu ficar com o carro parado, eu lembro como se fosse hoje, parado na Ayrton Senna, assim, numa rodovia. Essa história mas você me contou, desesperado, cara, assim, porque... Acho que é importante você contar, porque Sim. Você visita as minhas lojas, Sim. Os meus vendedores, muito provavelmente não fazem ideia do sofrimento, ou do que os representantes passam também, o outro lado da moeda. Acho que é importante falar isso também. A pressão, ela vem de todos os lados, né? A nossa pressão, ela vem de casa, a pressão vem das vendas, né? Vem da cobrança dos que estão fazendo o papel deles ali, de cobrar. Da indústria, padrão, né? Da indústria. Uhum. Isso é natural, né? Que a gente tem, mas aí é a hora de você controlar a mente, né? De você controlar a cabeça, e aí é onde se torna... E nessa época foi difícil um pouco pra mim, num sentido de que eu tava tentando achar o caminho, sabe? Achar a melhor forma de se fazer ali para eu ter na minha cabeça era, da onde eu vou tirar, né? Porque a cada mês que se passava, eu tinha um novo tratamento com ela para fazer, uma nova situação para fazer. Poxa, a gente fez viagens para Bauru, que é um centrinho onde ela fazia a parte de tratamento, porque ela teve fenda palatina, então a gente ia até Bauru. A gente fez 4 viagens para Bauru. Cara, eu fiz com a ajuda das pessoas, porque foi bem na época que eu tava desempregado ali, antes mesmo de virar promotor. Então, assim, já vinha-se uma situação um pouco mais difícil. Mas aí eu tinha uma coisa na mente, uma ideia na cabeça, não uma ideia, mas um conselho de que me deram, e que eu ouvi, e que foi do Milton, e ele fala muito isso, que Deus dá filhos especiais para pais especiais. E aí eu acreditei assim, eu entendi que isso era um propósito de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, e que era pra gente seguir. E Estevão, nós nos conhecemos, somos próximos, você cumpre esse papel, você e sua esposa com muita excelência, cara. Você, como eu falei no começo, você é um puta de um ser humano incrível. Cara. Sou seu fã. Que isso. E a gente, assim, como todo mundo tem defeito, né, cara? A gente também tem. A gente tem também as nossas, né? Eu sei que tudo que a gente tem que passar, a gente vai passar, isso é fato. E bola pra frente, tem que seguir. A gente não pode deixar de... E uma coisa importante, por isso que eu falei que provavelmente quase ninguém sabe, é porque eu nunca te vi desmotivado nas lojas, cara. Eu nunca vi você descer do carro, mesmo com tudo isso que você passou, assim, e passa ainda, né? Sim. Porque os desafios, eles são vivos, eles acontecem a todo momento, mas a gente nunca te viu triste. Assim, você conta algumas coisas pra mim em alguns momentos de café, que a gente tá lá no Zeza tomando um café. Café bom, inclusive. Pessoal, vão no Zeza. Olha só. Sensacional. E a gente troca alguma coisa da nossa vida pessoal, e você, às vezes,
traz algumas coisas que acontecem, mas, cara, quem tá na ponta, quem tá na loja, o comprador, o dono da loja, os vendedores, às vezes nem sabem, cara. Eles olham, na maioria das vezes, olham vocês como super-heróis, assim, como seres diferentes. E, cara, todo mundo é ser humano, né? É isso aí. É o desafio nosso do dia a dia, né? Eu acho que assim, essa parte de carregar essa felicidade, essa transparecer, né? Transpirar, isso é uma coisa que a gente tem que ter. Em primeiro lugar, eu sei que a força vem de mim, obviamente, mas primeiramente vem de Deus. A gente sabe, né? Cada um tem a sua crença, obviamente, sabe? Mas eu creio que, de fato, nessa questão, nesse propósito, eu me apego muito a Deus, assim. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas que vai, o que vai me ajudar se eu chegar lá te contando história triste? Nada. Essa é a real. Vai mudar alguma coisa? Tu vai comprar mais por esse motivo? Não, cara. Tu não tem que comprar por esse motivo. Exato. Tu tem que comprar pelo trabalho que eu executo e que eu entrego pra você. É isso Isso eu acho que é o primeiro ponto. Porque nós também não estamos fazendo caridade pra ninguém. É, Tá ó, todo mundo lutando pelo seu, né? Exatamente. E assim, hoje eu acho que em termos do mercado do que a gente vive, do que a gente tem passado, do que a gente vem vivendo, né? Descobrindo cada dia que passa é uma novidade, cada dia que passa é uma tecnologia nova, cada dia que passa a gente sabe que tudo isso muda, né? Toda essa parte de atendimento muda. A gente entende que nós, como representante, claro, somos representantes comerciais, mas eu também passo a ser um consultor teu. Eu preciso te trazer, não só lá, pô, Júnior, me compra 4.000 tomadas. Beleza, Estevão, mas e aí, como é que eu vou vender? Eu acho que isso tudo a gente tem que colocar na ponta ali e chegar triste lá, contando história triste, eu não vou chegar nunca, cara. Você pode ter certeza. Numa conversa de café nossa, sim, aí a gente começa a falar um pouco da nossa vida pessoal. Que problemas eu tenho, problemas você tem, o Fabinho tem, todo mundo tem. Sim. Mas a gente carrega o que Deus permite que a gente carregue. E aí vamos Sem que dúvida. vamos. Então, cara, primeiro, obrigado por compartilhar essa história com a gente. Acho que, de novo, você é um puta de um exemplo de profissional, de pai, de filho, de marido, de amigo. Então, pô, história muito bacana. Acho que... E gratidão por você estar compartilhando aqui conosco, né, Fábio? Porque a gente que muitas vezes a gente se cruza nas lojas, enfim. Sim. A gente tem um grande amigo em comum, que é o Milton. Sim. A gente sabe o quanto você é guerreiro, bicho. Porque não é fácil. Porque às vezes a gente, com problemas muito menores, né? acaba se abatendo, acaba ficando meio pra baixo. E você é um exemplo a ser seguido de verdade, cara. Parabéns e que Deus continue te dando muita sabedoria, muita força pra tocar esse projeto que Deus deu na tua mão aí, que é essa filha, cara. Vambora. Show. Logo, logo, se Deus quiser, tá tudo bem, tá tudo certo. Show de Ela bola. vai que vai. Bom, deixa eu falar da parte... É isso, Tramontina, cara. Chegou na Tramontina. Aí recebi a oportunidade, em 2020, de fazer uma entrevista com o Júlio Valerini, que hoje, inclusive, é gerente na região sul, né? Da Tramontina. E aí participei dessa entrevista, fiz essa entrevista com ele, e aí tive a oportunidade de virar representante, aí assumindo a região do Alto Tietê, na época, né, com um faturamento baixo para a região, para o setor, um faturamento bem baixo, mas para desenvolver. E aí entrei também no meio do furacão, né? Porque 2020 ali foi pandemia. Pode crer. Então a gente passou e viveu momentos ali onde a indústria não tinha produto, a gente vendia, uma entregava altíssima. né? Ninguém Altíssima. só que era uma preparado. incerteza, Júnior. Porque naquele momento ninguém sabia Ninguém tava preparado. que ia vir aquela demanda maluca que veio porque eu como varejo ali, quando deu a pandemia, eu travei as minhas compras. Falei assim, não vou comprar nada. Claro, você não sabe. E aí, do nada... Bombou. E assim, ninguém gosta de lembrar da pandemia, Sim. mas assim, pro nosso segmento foi um dos únicos que continuou aberto, né? Era tratado como essencial e a maioria das pessoas ficaram em casa, né? Então, essas reformas, esse cuidado com a casa aconteceu nesse momento, né?
Então a demanda subiu pra caramba. Sim, é. E nesse ponto, acho que no geral, todo o varejo, ninguém esperava que isso fosse, Não. que isso fosse acontecer. Era né? incerto. Era incerto. E aí era engraçado, porque a gente tinha. Eu comecei, poxa, na rua ali, na pandemia. Na época, comecei com uma carteira de clientes ativas muito baixa, porque na região na qual eu entrei, na Zona Leste, já tinha outros representantes que atuavam. Eu entrei porque a empresa enxergou, a indústria enxergou a necessidade de mais um representante na região, porque tinha mais clientes a serem atendidos. A demanda estava muito alta. Então, todo mundo queria comprar direto, aquela necessidade de... muitas das vezes a indústria não tinha um produto, aí o distribuidor ou o atacado tinha. Então, era uma loucura. Às vezes demorava 6 meses para entregar um pedido. Uma imensa loucura. E aí a Tramontina viu essa necessidade de mais um representante para a região. Quando eu entrei, eu assinei meu contrato dia 15 de dezembro. Tipo, já Férias. Lá no recesso, Chegar no cliente para 15 pedir... de dezembro de 19. De 2020. De 2020. 15 de dezembro. Eu fiquei 2 anos e meio na Alumbra. E aí saí da Alumbra, fui pra Tramontina. E aí, quando eu entrei em 15 de dezembro, tinha que ter 6 meses, né? De caixa. Eu tinha... R$0. tinha que ter a empresa aberta, bonitinho, consegui abrir. Vendi um carro que eu tinha. Foi bem assim, em si um pouco engraçado a história, porque eu vendi um carro que eu tinha, que ainda era financiado. Então eu peguei o dinheiro do carro, guardei um pouquinho do dinheiro e abri a empresa. Quer dizer, já tava duro, sem dinheiro. Aí, sem carro. Sem carro. Aí meu pai tinha um Ford Ka na época. Aí eu falei pro meu pai, é o seguinte... Meu pai começou a trabalhar nessa parte também de representante e atua hoje na região, mais em casa, com parte de atendimento no escritório, com termopar e resistência elétrica, e aí ele atende nível Brasil hoje, então para ele é mais home office do que externo. Sim. Aí eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, o senhor tá pagando a parcela, eu pago a metade da parcela, o senhor me aluga o carro, a gente se ajuda aqui e tal, para não ficar sem carro, e eu vou trabalhando com o teu carro. Só que aí eu já vi que o carro ia começar a dar umas pane. Então, automaticamente, que eu vi que o negócio ia começar a ficar um pouco maçante, eu falei, tem que correr atrás para pegar um outro carro. E aí surgiu a oportunidade de eu comprar um carro do Oliveirinha. Do Oliveirinha? Não, do Oliveirinha. Aí comprei o carro dele, ele fez uma proposta legal para mim que ele queria vender um Etios. Aí, Toyota, né? Que Toyota me patrocina, tô brincando, mas Toyota é um baita carro. Ela, tipo assim, literalmente o carro não dá dor de cabeça. Quebra nem a pau. Guerreiro, é guerreiro. Peguei o carro e aí, assim, caiu como uma luva, graças a Deus. E aí comecei a trabalhar com esse carro. Só que aí, é fogo, né? Representante, vendedor, meio trambiqueiro, fiz negócio lá. Já peguei o carro do meu pai, vendi, comprei esse carro do Oliveira. E aí, até então, paguei uma parte pro meu pai. Olha a confusão. E aí, fiquei com um carro para mim poder trabalhar na rua. E aí, desde então, eu iniciei esse trabalho com a Tramontina, com uma carteira reduzida, mas desenvolvendo a região. Então, saí do faturamento ali abaixo de 50k para um faturamento expressivo hoje, graças a Deus. Aí a minha carteira foi fechada novamente e hoje já tem um outro representante atuando na região. Então, já foi feito algumas mudanças onde houve a necessidade de ser fechada a minha carteira para poder outro representante começar a atuar e desenvolver a região novamente, né? Porque a Zona Leste é gigante. Caramba, é enorme, bicho. Tem muita gente. É gigante, né? Hoje, cada rua que a gente anda... Na rua de cima tem loja, na rua de cima tem loja, e assim vai. A concorrência é grande. Além das lojas físicas, tem o e-commerce também que Estevam, inclusive, vende para alguns, né? Sim. Lojistas que trabalha com e-commerce. Então não é só também o varejo físico, né? É isso aí. Não, Estevam. E falando um pouco de elétrica, já pegando essa parte de Tramontina e partindo para elétrica, cara, o que você pode falar o que é uma curiosidade ou um inimigo do eletricista aí quando ele vai fazer uma casa ou quando ele vai mandar a lista de material pro cliente?
vou construir uma casa, vou levantou, agora é hora de passar o fio, fazer ligar a energia. O que Parte é elétrica. de parte elétrica? Conta aí uma curiosidade pra nós. A gente sabe que hoje, dentre todos os lojistas que a gente conversa, há uma dúvida muito grande sobre o que é o IDR e o que é o DPS, né? Disjuntor. E para que, né? A gente sabe que o DR, o disjuntor normal, padrão, tem o IDR, que é o interruptor diferencial residual, e tem o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Traduz. Agora, o lema do podcast é Descomplica. descomplica. Vamos lá, Porque se contar isso pra minha sogra, ela não vai entender. Não vai saber, vamos lá. Então, o disjuntor padrão, que é o que a gente usa numa instalação, a gente sabe que ele vai proteger tua fiação, né? Isso. Então, e assim, não é só pra ligar e desligar. Tem um porquê. Tem um porquê. Inclusive, só um adendo. O disjuntor, ele é um dispositivo de proteção. Ele não é um mecanismo de manobra de liga e desliga. Isso. Então, ele não é indicado para você ficar ligando e desligando a luz, o que quer que seja. Para isso serve o interruptor. Então, já temos a primeira dica. É isso aí. E aí, o IDR é quase que um inimigo do eletricista, né? A gente pode dizer que muitos, assim, têm por prática, às vezes, de não solicitar numa instalação de parte elétrica. E assim, dentro de uma loja de material de construção, que não é tão especializada no material elétrico assim, a gente vende muito pouco. Sim. Tipo, não tem... Mesmo quando o cliente vai com a lista, esse disjuntor não tá na lista. Sim. Eu acho que não só num ponto de... Aí a gente enxerga uma área um pouco mais extensa, vamos dizer, né? Quando a gente pega essa parte de não estar na lista do disjuntor, é onde a gente tem que, como representante, e a marca que a gente representa e que a gente atua, a gente dá o treinamento ali pro vendedor. Exato. Poxa, por que não tem? A senhora sabe por que o eletricista não pediu o DR para a senhora? Sabe por que não pediu o DPS? É uma instalação nova? Então, não é? Vamos começar do começo. Então, vamos lá. Fala do disjuntor primeiro. O disjuntor serve para proteção dos fios e cabos, né? Para não dar... se ele superaquecer, se o fio esquentar... E aí é uma coisa que acontece muito nas lojas, assim. O cliente vai lá, ele, tem um chuveiro. Aí ele comprou o chuveiro, trocou o chuveiro e... Enfim. Não, aí ele vai... Não, inclusive, deu problema no chuveiro. Certo. Aí ele vai na loja e fala assim, não, eu quero um chuveiro melhor. Quero um chuveiro que esquenta mais. Tá no inverno danado, minha mulher gosta de tomar um banhão quente. Beleza. Aí o vendedor até explica, você tem a fiação certa, tem o disjuntor certo. O cara fala, eu só quero um chuveiro, não quero o fio, não quero nada. E vai lá e compra o fio. Qual o perigo? Compra o chuveiro. Compra o chuveiro. Sem se preocupar com a fiação e com o disjuntor. Sim, hoje a gente sabe que tem cálculos que são feitos, né, da quantidade de watts tracionada ali pela... não sei se eu tô errado, mas pela potência, a ser 220, se é 110, você faz a divisão para você saber a amperagem que você tem que utilizar o 10, 16, 20, 25, 32. Tem um porquê. Tem, claro. É o dimensionamento, né, do que você vai carregar dentro da rede, da potência do que você vai usar. Até para uma instalação hoje. Poxa, o pessoal gosta de usar. Muitas empresas estão desenvolvendo parte de LED aí que são sensacionais. Tramontina está trazendo também alguns modelos de LEDs que são muito diferentes e bonitos. E aí na sala a gente tinha aquela leve situação de não, vou colocar um disjuntor de 10 amperes, mas aí você vai lá, tem sanca, 8 spot, 3 fitas de LED que carrega uma... E tudo antigamente era potência exatamente. alta. E aí a gente usa hoje, por exemplo, um disjuntor de 10 amperes, mas aí você vai ter fita de LED que necessita de uma fonte, até 72 watts. Tudo bem, a gente sabe que o LED em si, para iluminação, não puxa tanto, mas às vezes quando você dimensiona isso, se não está bem distribuído dentro do seu quadro, e você sobrecarrega o disjuntor, aquece o fio, desliga. Vai toda vez desligar. A mesma coisa é o chuveiro. O chuveiro vender hoje e a gente dá a dica para o cliente, leva tal disjuntor, é até perigoso. Porque se a gente vender o disjuntor errado e na fiação dele tiver errado, fina, pode causar um prejuízo para a loja, porque ele vai, eu comprei o disjuntor com você. Sem dúvida. E aí uma dica no fio e no disjuntor. Quando você vai comprar um chuveiro, no chuveiro tem lá a especificação. Precisa do fio tal e do disjuntor tal. Então é importante você
olhar para não ter nenhum tipo de problema. Nem sempre seguir a instrução do fabricante. É o isso aí. fabricante, ele sabe o que ele tá fazendo ali para ficar seguro. Então o disjuntor tá ali. Ele vai proteger. Proteger, Isso, beleza. Agora, isso. o IDR. Vamos descomplicar o IDR agora. Bora. O Por IDR, que tem? ele protege a vida. Ele protege contra a fuga de corrente, né? A fuga de corrente nada mais é do que, poxa, eu tenho um filho pequeno, uma filha pequena, você tem um filho pequeno, um sobrinho, teu neto que tá em casa hoje. Aquele que vai pegar o garfo e vai enfiar na tomada, por exemplo. Ou até risco. mesmo pet, sabia? Exatamente. Protege um pet também, um cachorrinho, um gato, que quer que seja. Poxa, área molhada. É super interessante a gente ter o DR instalado. O IDR. Por quê? O pessoal hoje em dia não faz nicho no banheiro e coloca uma fita de LED. Ali Sim. corre uma energia, concorda? Sim. Então, poxa, se a gente não tem um IDR instalado, quem garante que o disjuntor vai desarmar? Porque não é um curto-circuito, é uma fuga de corrente. Está Então, sobrecarregando então, a carga. O DR, por exemplo, quando der qualquer fuga, ele detecta e desarma, exatamente. Então, antes de levar um choque... O DR desarma, exatamente. Não que você não vá tomar o choque, tá? Mas você vai dar só toma um tranquinho Entendi. e ele vai desarmar. Mas não toma o trancão. Não. Porque se não tivesse o DR, corre o risco de, por exemplo, uma você criança ficar grudada lá Isso aí. Tomando uma baita de uma descarga elétrica ali, pode virar óbito, bicho. Então o IDR, toda a casa... Todo o centrinho ali deveria ter, no quadro deveria ter um IDR. Por norma, hoje, muitos bombeiros, muitas empresas que fazem essa parte de fiscalização, dependendo do estabelecimento, se não tem, não é aprovado. Não, hoje não sobe um prédio. Prédio novo, se não tiver o disjuntor DR e o DPS também, que é o próximo... é o dispositivo de proteção contra surto. Vai lá, Estevão. Aí, assim, o DR, então, ele protege contra curto-circuito, a vida, né? Protege contra a fuga de corrente. Então, ele vai te proteger ali de você ficar grudado correndo esse risco. Uhum. O DPS, ele é um dispositivo de proteção contra surto. O que seria isso? Coisas da natureza. Não, sua esposa teve um surto com você? Não. Mas, assim, raio... Né? A gente sabe que a parte aonde a gente mora hoje, a parte urbana, né, que a gente mora, ela tem muitos prédios, às vezes, em volta, que tem os para-raios, protege. A gente sabe que protege um pouco mais. Vai. Que aí, deu raio ali, se foi próximo e aquele para-raio detectou, ele já manda direto pro terra, pronto, desvia, tá tudo certo. Mas é um dispositivo que muita gente, às vezes, não se preocupa. Como não se preocupa? Pô, você vai lá e compra uma TV de 70 polegadas nova. Quanto você pagou na televisão? Paguei R$4.000 numa televisão OLED das mais bonitas possíveis, com a melhor qualidade. Se tiver por R$4.000, me avisa que eu tô Tá barato demais. O Fabinho com certeza tem em casa uma OLED dessa, né, Fabinho? Nós estamos no caminho, Estevão, estamos no caminho. Assim, você pagou e investiu esse valor. O DPS é um dispositivo que ele não é tão caro. Hoje, se a gente pegar, às vezes ele não representa 1% do eletrodoméstico que você tem em casa. Com certeza. De valor. Né? Se você somar todos os seus eletrodomésticos, poxa, tem uma geladeira, o quanto a gente luta para comprar uma geladeira, para ter um micro-ondas bom, um forno, então é mais ou menos o que fazia entre as o filtro linha ou o estabilizador, ou não? Não. O no break. O no break não, também não. Porque se a descarga for muito forte, ele vai queimar o no break. Ele corre o risco de queimar o no break. Mas ele queima no break e depois também? Ele passa? O no break, dependendo, sim. Mas o lance do DPS é justamente ele absorver essa descarga elétrica da atmosfera e jogar automaticamente pro terra, e aí ele queima. Ele queima. Ele queima. E não deixa com que a tua geladeira, TV, videogame... Sempre. Além do DR, DPS, tem que ter o terra, né? Tem que ter o terra. Tem que ter um circuito aterrado, obviamente. Senão não adianta nada. Não vai resolver. Vai queimar. Aí vai queimar tudo. Hoje, para uma ligação 127, a gente sabe, é meio que um obrigatório. É o neutro, a fase, né? E o terra. Mas é porque a concessionária, ela já aterra o neutro já no transformador. Entendi. Então, você tem que ter um terra, uma haste de terra também na sua construção. Mas isso também já vem da concessionária de uma forma redundante, dependendo da região, então, claro. Deu um raio, o DPS... Isso, claro que assim, o DPS ele vai proteger, a gente não sabe
o quão forte pode ser esse raio, isso é Sim. fato. E ele é dimensionado também de acordo com a região que você tá. O próprio engenheiro elétrico, né, Então, quem faz esse projeto... Importante é assim, a importância de ter um projeto. Sim, Óbvio. sim, tem que ter. Até porque, assim, a gente, tem aquela, né? Muitos hoje pegam e falam, não, a instalação vai ser básica. Aí passa 2 meses o cara fala, pô, meu, acho que dá pra me pôr um ar-condicionado aqui. Aí ele bota o ar-condicionado. Aí depois, eu vou colocar um frigobar ali. Porque, assim, a gente vai aumentando os eletrodomésticos dentro de casa. Sem E dúvida. quando a gente chama um engenheiro elétrico pra fazer isso, né? Poxa, eu, tenho o Tarso, que é o comprador parceiro da São Bento. Eu aluguei ele lá. Tarso, me ajuda aí. Eu preciso saber aqui o que eu vou... Eu não sabia, vou cobrar essa hora pra você. Não, pelo amor de Deus, ele me ajudou nisso. Ele me deu uma força pra mim poder redimensionar o que eu tô fazendo na obra lá. E assim, com a ajuda dele, com o suporte, né? Eu não tenho 100% de conhecimento para saber como instalar. Mas o DPS, ele protege o teu eletrodoméstico de casa. Então, a função dele é proteger os eletrônicos da casa. E assim, é como o Fabinho falou. Uma vez que ele queimou, você não consegue... ele não é como o IDR, que ele detectou a fuga de corrente, ele desarma e você arma ele de novo. Não. Ele, uma vez que ele queimou, é só trocando. Sem Você tem trocar. que trocar a peça. Algumas empresas vendem o cartucho, né? Você tira o cartucho para não precisar mexer na fiação e tal. Né, Fabinho? Tira o cartucho. Outras empresas só vendem se for completo. Aí você tem que trocar o... Mas aí você precisa de um eletricista. No Isso. caso da Elitec, que é onde eu trabalho, é só o cartucho. Então, Isso. queimou ali, você vai... qualquer um, dono de casa ou leigo, consegue tirar um cartucho, aí você vai comprar um DPS inteiro, só que do DPS que você comprar, você só tirar o cartucho, colocar lá, acabou. Não precisa mexer em um fio, não precisa chamar eletricista nem nada. Então é bem legal isso. Entendi. Agora, também uma outra pergunta nesse sentido. Eu tenho um quadro de disjuntor lá, Certo. que não tem. Eu escutei esse papo e me acendeu eu quero colocar um DR e um DPS. Dá? Eu tenho que chamo o eletricista, claro. Isso. Inclusive, procura um profissional qualificado para tentar, se possível, um engenheiro para dimensionar as áreas, o que você vai fazer, né? Isso. Mas ele consegue fazer essa outra infra aí. Sim, consegue. Aí procurar um profissional que queira fazer. Quando a instalação é muito antiga, precisa ser feito um estudo, ver, né, tudo certinho. Às vezes... Desculpa. Às vezes a própria casa teve a questão de movimentação. Então, digamos que o próprio conduíte foi amassado. Existem algumas situações onde isso pode prejudicar a instalação do IDR. Em qual sentido? Que já vai dar fuga ali. Exatamente. Isso, Porque sim. na passagem do fio, o passa-fio passa. Né? O passa-fio aceita passar. Quando a gente puxa o fio, se ele descasca um pouquinho internamente dentro Já desse é conduíte, já é fuga. Então, aí Vai ficar desarmando. Exatamente. Aí pra achar até onde tá essa fuga dá um trabalho danado. Mas é melhor achar do que Exatamente. acontecer um problema aí, muitas maior. das vezes, né, dependendo da instalação e aonde for isso, Júnior, que for colocado, muitos profissionais optam fazer externo, né? Aí faz a utilização de eletroduto, faz uma instalação externa e, claro, avisa o cliente. Ou quebra a parede e faz uma nova obra ali de passagem de conduíte. Porque muitos dos eletricistas que pegam obra que já são antigas, fica com esse receio. A gente brinca e fala assim, por favor, eletricistas, não batam na gente. Mas a gente fala de ser um inimigo num sentido de que é um pouco complicado e muitas das vezes quem está às vezes contratando não entende essa situação. Porque realmente ele passa toda a fiação, tudo bonitinho. E aí, como o Fabinho falou, aí ele vai armar e não para armado. E aí? E para você saber de onde que é. Tem que achar, bicho. Tem que achar. Claro que aí tem várias opções, né? Que nem a gente vai mexendo em algumas coisas, a gente vai entendendo. Pô, liga os disjuntores, liga o DR. Desarmou, desliga um disjuntor, liga o DR. Vai achando para você achar o caminho. Isso. Fica mais fácil, né? Exatamente. Aí, claro, com a expertise, né? E a inteligência aí deles trabalharem de uma forma correta, os eletricistas aí, o pessoal descobre isso tudo muito fácil.
Então, são 3 dispositivos hoje que eu indicaria, né? O DR não tem jeito, o disjuntor a gente tem que ter, senão não consegue fazer instalação. Não dá para usar conector de louça, a gente tem que usar... Pelo amor de Deus. Por favor. Fusível, Não. aqueles fusível cartucho do... Não, sai daí, pô. Esquece. E hoje a gente precisa do disjuntor, a gente precisa, é muito importante ter o IDR e muito importante também ter o DPS, até por causa para proteger teu patrimônio, né? Para você não perder as coisas que você tem dentro de casa. Tá, assim. e aí eu vou fazer outra pergunta, essa talvez seja a mais usual, assim. Mulher, minha esposa mesmo, comprou um secador novo. Legal. Aí vai lá, viu o pininho grosso, né? Vê o pininho de 20 amperes. E aí eu tenho muita cliente que vai lá e fala assim, não, eu quero um pino adaptador. E a gente sabe que pino adaptador de 20 amperes, certificado, Não tem. Não existe. Não existe, não tem. eu desconheço. É, não não sei tem. se... Não, tem, não né? existe. Certificado não existe. tem. E aí, não, eu quero um pino adaptador. E a gente tenta orientar o cliente que não é o ideal. Conta aí Sim. os riscos, Fabinho, o Estevam. Hoje a gente fazer a utilização de um pino de 20 amperes numa tomada de 10 amperes é bem arriscado. Secador de cabelo principalmente. Qual ou é o uma risco? chapinha, né, por exemplo, né? Quem nunca passou por isso? Todo mundo aqui é casado. Eu também já passei. Normal. Já vi. Tive uma situação em casa também que, assim, ó, pra você ter uma ideia. Colocou pra secar alguma coisa e deixou lá. Meu amigo, mas o fio quase... Torra, né? Nossa. Começa a derreter o pino. Gruda, né? Ele chega cola, né? Não pode fazer essa utilização porque a amperagem que está sendo trabalhada, o fio dimensionado ali para aquela utilização, ele é um fio utilizado para 10 amperes, não é um fio utilizado para 20 amperes. Esse tipo de adaptação é um risco que o cliente corre, de perder o produto que se comprou, um risco de, né, colocar fogo na casa. Não, porque hoje praticamente todas as empresas trabalham com produtos que não propaga chama, mas vai desarmar o disjuntor, vai te causar um prejuízo muito maior. Então, isso assim, em si a Tramontina hoje nós não trabalhamos, esse produto não é certificado, isso não pode, né? A gente não pode fazer essa adaptação com esse pino. O risco é muito grande. O correto é verificar se o fio, às vezes o fio que está chegando até já é de 4 milímetros, por exemplo, que é para ser dimensionado por uma tomada de 20 amperes, que vai usar uma resistência, por exemplo, né? Que o secador, ele basicamente quase uma resistência, a chapinha é praticamente uma resistência, que consome uma potência de watts mais alto. Então, às vezes o fio que está chegando no banheiro já é o de 4 milímetros, mas a tomada que está lá e foi instalada, às vezes foi de 10 por falta de conhecimento. E aí faz essa adaptação, coloca, o que acaba superaquecendo? O pino, que foi vendido, e a tomada interna. Propriamente dita. Porque não foi dimensionada Então, para isso. Ali, se o fio já está chegando de 4,5, o ideal é fazer a troca da tomada. Trocar a tomada. Isso aí. Muito simples. E a tomadinha de módulo é muito investimento fácil, aí de R$10 vai para você trocar hoje. Exato. E é muito mais seguro, né? E o correto. O correto. Então, principalmente, isso aí é uma dica mais para dona de casa, assim, para mulher que tá ali com um secador novo. Pede pro maridão trocar. É isso aí. Isso aí. O maridão consegue trocar. Qualquer um, ele consegue trocar. Fácil. Primeiro, desarma o disjuntor. Não vai meter a chave. Você não tem o DR, provavelmente. Não, se você tiver, não vai querer testar também. Também não corre o risco. É só desligar o disjuntor lá no quadro. Você não vai levar choque, né? É isso não aí. Não vai. Desligou o disjuntor, a corrente parou. É isso aí. E aí você consegue fazer a troca sem nenhum perigo para sua saúde, para sua vida, né? É isso. Hoje em dia, muita gente está usando até conector vago, né? Que é um dos conectores hoje mais vendido para fazer esse tipo de instalação para não correr risco. Se é uma tomada dupla, por exemplo, no chuveiro, que você perguntou sobre a questão da utilização da instalação, vale lembrar que a instalação do chuveiro dentro da rede elétrica não pode se unir os cabos diretamente. A gente não pode pegar as duas fases da parte elétrica e unir com as duas fases do chuveiro para poder fazer a instalação. A gente precisa de um conector. Quer meter uma fita isolante lá? Não, pelo amor de Deus, não pode não. Antigamente a gente fazia muita ligação com louça, né? Aqueles conector de louça. Mas hoje, dos conectores aí que tá
bombando é É um o conector vago. Não, é. e assim, tem muita gente que ainda insiste de colocar tomada, né? Tem. Não, nunca. É, Tomada não faça nunca. isso. É, não Pô, pode. a tomada, o máximo é 20 amperes. Exatamente. E aí você tem o disjuntor, que o chuveiro, que o disjuntor é usado 40, 40 você vai ou colocar- 50. Não tem A como. tomada é. não, É. Não. Mas engraçado que são algumas dúvidas, né? Que eu já escutei isso em loja. Ah, então eu posso usar uma tomada industrial. Pra quê, Né? bicho? Tipo, mas aí eu fiquei Você vai colocar pensando, um né? cebolão lá em cima. Exatamente. Eu fiquei pensando, mas por desnecessário. que Às usar vezes é uma decoração, tomada né, industrial? cara? Decoração, às vezes. Poxa, às vezes pode ser. A- Mas assim, A claro, minha esposa ia adorar. já pensou? Chegar em casa e quando você olhar pro chuveiro, ter quase um outro chuveiro em cima. Né? Que é quase do tamanho de um chuveiro. E fora que ia ser caro pra caramba, bicho. Mas é que assim, a gente sabe que é basicamente o que vocês falaram. Para descomplicar uma situação como essa, às vezes para um cliente consumidor final, na cabeça dele, às vezes isso funciona. Mas a gente sabe que não é o correto, não pode usar. E os conectores são baratinhos. O conector, E para fazer a vago instalação deve ser 15, 10, 15 reais um conector vago. Olha Não só, é muito barato. E a instalação fica segura, né? Muito seguro e E muito prática. fácil, cara. Sim. Porque no conector de porcelana, você vai ter que pegar a chave de fenda e abrir. Esse é só um botão. Um Um clique. Um cliquezinho. Um cliquezinho. Então você clicou, colocou o fio, fechou, ele vai estar seguro. Então é muito fácil mesmo. E muito barato, assim. Sim, sim. E a instalação, aí você já protegeu tudo, já fez tudo certo. Colocou o DR, colocou o IDR, colocou o DPS, usou conector vago na instalação do chuveiro, tá zerado. Aí a instalação tá perfeita. Top. Estevam, traz aí pra gente uma inovação. A gente conversa muito sobre soluções novas do mercado, das Sim. indústrias. A Tramontina é uma empresa, uma grande empresa que não para de produzir, de crescer, de fabricar produtos. Então, traz aí uma solução nova que a Tramontina tem. Qual foi o último lançamento que ela lançou? O lançamento que nós tivemos e que a gente tá ainda lançando os complementos de linha é a parte de Smart, né? Que legal. Essa linha é uma linha que vem dominando. A gente fala que é uma automação para o robista fazer, porque a gente mesmo consegue fazer a parte de instalação. Claro que seguindo ali algumas orientações que são diferentes de uma instalação convencional de interruptor simples, por exemplo, que a gente precisa de um neutro para poder fazer essa instalação, mas que vem com uma inovação. Então, hoje a Tramontina lançou a parte de Smart. A gente tem as 4x2 de placas, né, de tamanho, temos as 4x4, com alguns lançamentos novos com interruptor e tomada junto. A parte do controle universal também, que é onde você pode fazer a instalação e tornar o teu dispositivo Smart. Ah, como assim? É um controlezinho universal que você faz a conexão e você consegue tornar, de repente, uma televisão sua que é um pouco mais antiga numa televisão Smart. Ter o controle ali na ponta do... A gente brinca que é na palma da mão, porque o celular não sai da palma da mão, né? Sim. Então a gente consegue controlar ali tudo pelo celular. E aí automatizar algumas situações. Poxa, cafeteira na cozinha, tomada nossa, que às vezes não é automatizada. E essa linha tá vindo aí para trazer essas inovações. E ela Claro fala que é um com a mercado Alexa, novo. ou Estevão? Sim, tanto com a Alexa quanto com o Google também, né? O Google Sim. Assist. E Legal, nós somos cara. homologados. Então, na caixinha hoje, se você pegar a nossa caixinha, né? O nosso interruptor tem aplicativo próprio, tá? O nosso aplicativo é próprio da Tramontina. Então hoje, se você quiser ligar e desligar a lâmpada da sua casa, você desliga daqui. Eu consigo ligar e desligar Você daqui. consegue dar um susto na sua esposa lá em casa. Não, e o engraçado é que assim, eu até tirei, porque eu tava tomando umas broncas, né? Aí você chegava no cliente... Vai mostrar pro cara. Falava, dá pra você fazer agora a ligação, né? Eu vou desligar e ligar ali em casa, era automático. Desligava e ligava, ela já mandava. Tem como parar? Baita susto. Ou acha que a energia tá caindo. Tá Pô, será oscilando. que vai... Então, assim, mas é uma solução nova. Claro que a gente sabe que tem também eletrodomésticos hoje que já vem com essa solução. A gente pega ar-condicionado, que já vem com essas soluções. Mas muitas instalações já feitas que não tem, a gente pode automatizar. Às vezes a gente tá aqui nesse bate-papo, tá indo para casa, quer chegar no apartamento, quer chegar na tua casa, e o ambiente já tá, porque você tem um ar-condicionado em Climatizado. casa, já tá climatizado, você já aciona ele diretamente daqui, para ele poder ligar e já ir fazendo Que essa legal. parte. Então a Tramontina tem algumas soluções Algumas soluções, sim. que facilita a vida.
ela tem alguns módulos, alguns... Isso. Além dos conjuntos montados, pronto, tá? A gente também tem os módulos que, se o cliente não quiser trocar, por exemplo, o interruptor e quiser transformar diretamente na ligação, na parte da iluminação, faz a utilização do módulo ou esconde dentro da própria caixinha 4x2, que a gente sabe que é um pouquinho apertado, às vezes tem muita fiação, ou muitas das vezes no próprio soquete, no forro, na parte de drywall, da instalação onde foi feita, você consegue fazer essa automatização. Então, e ele consegue, eu tenho uma tomada lá em casa, fiz a instalação, eu posso trocar a qualquer momento para virar Smart. Consegue, isso. O interruptor é o único que não tem como fazer essa ligação sem fazer uma única mudança. Para ligar esse interruptor Smart, é necessário ter o neutro. Entendi. Então, na caixinha de interruptor simples ou num paralelo, a gente sabe que a gente não tem o neutro. A gente só tem a fase e o retorno. Sim. O neutro, ele fica na parte da lâmpada. Isso. Aí tem que puxar. Tem que puxar esse neutro, Mas bem tranquilo, o Júnior, para fazer a instalação. Claro que na casa, né, na hora de puxar, você vai precisar puxar esse fio, essa única fiação a mais, vamos dizer. Mas sempre que a gente tem um interruptor, é raro a gente não ter uma tomada junto. Sim, ou é de passagem também, tá passando Sim. ali para ter uma tomada embaixo. O fio que já tá passando. O um fio neutro que já já tá tá passando, passando, não é nada de outro mundo. É só para você fazer a ligação, o funcionamento. E o bacana é ter o aplicativo próprio. Aí você consegue criar cenas, desenvolver ela da forma que você achar melhor. É fantástico. Entendi, show Fantástico. de bola. E é legal, pô, é bacana. Isso aí é o futuro, né? Não é nem mais o futuro, né? É É a realidade. É o dia de hoje, é isso aí, cara. É isso aí. Isso já faz parte e a gente, como consumidor e como Sim. vendedor, revendedor disso, nós temos que cada vez mais colocar isso para fora, né? Sim. É uma tecnologia que já existe, que tem muita gente consumindo e é uma obrigação minha como venda, como a parte de representar a Tramontina, passar isso para os nossos clientes, né? Sim. E isso valoriza. A gente pensa que não, mas valoriza o imóvel. A gente tem alguns feedbacks de que o cliente estava fazendo uma reforma. E aí conversou com a arquiteta sobre a questão de colocar a parte smart. Poxa, valorizou o imóvel na venda. Então, assim, você vendeu o apartamento dizendo que o apartamento é smart. Que o apartamento tem essa parte de funcionalidade smart. É sensacional. Isso aqui, cara, Guerreiro, meu sogro. Assista, você vai brincar muito com essa linha Smart. Ele vai... Gosta. Não, muito. Ele vai chegar em casa e vai falar assim, não. Porque eu chego lá na casa dele, às vezes ele fala, deixa eu ligar aqui meu ar-condicionado aqui, ó, no meu celular. Aí ele liga. Pô, imagina se ele tem a lâmpada. Tudo smart. Aí ele não vai... a gente foi almoçar, o Fábio falou assim, se eu tivesse uma pessoa que trabalhasse em casa, eu ia fazer assim e ela ia trazer o copo. Meu sogro é um desse. Então, tudo na palma da mão dele, porra, ele não precisava levantar pra apagar a luz, ligar a TV, nada. Bem coisa de... Assim, torna a gente... Se somos sedentários, o corpinho já é de atleta, né? Mas te torna mais ainda, porque até com preguiça, a gente só fala com a Alexa, né? Alexa, apagar a luz, Alexa, acender a luz. Mas a Alexa lá na casa dele chama Celeste. Que da hora. Mas, Guerreiro, pra você não ficar chamando a Celeste o tempo inteiro, eu vou levar o Estevam, a gente vai fazer uma consultoria pra tornar tudo smart. Boa, aí facilita. Celeste, você me deve essa, hein? Já ganhou um ponto com a sogra. Estevam, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Vocês. Foi maravilhoso esse momento que a gente teve aqui. Acho que de muito aprendizado para nós todos, né, Fábio? Sem dúvida, eu acho que não só como profissional, mas como pessoa também. É um cara assim, nota 10. Temos bastante amigos em comum, clientes em comum e é incrível como a opinião de todos é unânime a seu respeito, cara. Isso, eu que agradeço. Mais uma vez, meus parabéns pelo baita ser humano acima de tudo. E muito obrigado por ter feito parte desse nosso projeto, dessa nossa realidade aqui que tá bem bacana. Eu que agradeço vocês e muito sucesso sucesso mesmo. Tamo junto. Eu vou separar esse corte pra você mandar pro seu pai, tá? Tá. Fechou, pode deixar. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente até esse momento.
Deixe o seu gostei aqui, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, mande para os amigos e segue a gente, né, cara? Seja aqui no YouTube, seja no nosso Instagram. Nós estamos aqui para descomplicar o segmento do material de construção, né, Fábio? É isso aí, pessoal. Siga o @mateconversa. Sempre comentem, compartilhem aí com toda a sua rede. E vamos fazer cada vez mais esse projeto crescer. Valeu, pessoal. Isso aí, valeu. Obrigado Até a aí, um abraço.